Uma das maiores dificuldades que eu tive quando eu fui começar a investir é onde buscar informações a respeito. Por isso, no vídeo de hoje, eu vou te trazer a indicação dos 5 melhores sites gratuitos para que você possa analisar as suas ações e os seus fundos imobiliários. O primeiro site que eu vou estar trazendo aqui é o Fundamentei, do Eduardo Cavalcante. O porquê que esse site é bom? Que ele nos traz praticamente todos os ativos listados, tanto aqui no Brasil quanto no exterior. Pode ver que o site conta com uma base de dados de quase 5 mil ativos listados, dentre ações brasileiras, fundos imobiliários, stocks, que são as ações americanas, e os REITs, que são como se fossem os fundos imobiliários norte-americanos. Então aqui você consegue filtrar por qual classe de ativos que você está querendo buscar. Se você está querendo pesquisar pelas ações, pelos fundos imobiliários, por stocks ou então pelos REITs. Colocando aqui nas ações, qual setor que você está interessado em buscar, se é setor de energia, bancos, construção civil. Você consegue filtrar pelo segmento de listagem, se é novo mercado, tradicional. Consegue filtrar pelo free float, consegue filtrar pelo tag along, se tem participação do governo ou não. Eu vou simular aqui então buscar uma ação do setor de energia. Venho aqui setor, energia, ver qual empresa que tem margem líquida superior a 10%. Então dos 38 ativos agora só sobraram 23. Eu não gosto de empresa estatal. Então eu venho aqui, coloco empresas que não têm participação do governo. Aí caiu apenas 3 empresas. Suponho que eu queira estudar a Equatorial. Clico sobre ela, aí já vai me falar várias informações sobre a empresa. Antifundação, listagem, características, sobre sócio, gráfico de cotação dela dos últimos 10 anos. E aqui, de maneira clara e resumida, alguns números sobre a empresa. Para você ter acesso a todos os dados do site, é necessário que você seja um usuário premium. Mas mesmo no acesso gratuito, você consegue ter acesso a boa parte das informações. Aqui tem a parte do gráfico fundamentalista, no qual você consegue ver o gráfico individualmente de cada um dos indicadores, ou então você pode fazer a mesclagem conforme a sua necessidade. Então eu quero comparar a receita com lucro. Para baixo vai ter uma análise feita pelo Eduardo Cavalcante sobre a empresa e aqui alguns comentários. Ainda dentro do Fundamentei tem essa parte de ranking, que vai te mostrar as ações mais bem avaliadas, os fundos imobiliários mais bem avaliados, as stocks mais bem avaliadas e os REITs. Novamente, para você ter acesso ao ranking completo, é preciso que você seja um usuário premium. Para ser um usuário premium do Fundamentei, você teria um custo de R$20 por mês. O segundo site que eu gostaria de mostrar para vocês é o Oceans 14. Ele é focado exclusivamente nas ações brasileiras. Aqui na parte inicial a gente consegue ver quais as ações mais populares, as ações com os maiores lucros, maiores ROIs, maior valor de mercado e tem o fórum do site. O site nos mostra também as maiores altas do dia, quais foram as maiores baixas do dia, mas o que eu mais gosto de verificar nesse site são os gráficos históricos dele. Abrindo aqui, por exemplo, o Itaú Unibanco, aqui tem as informações básicas, aqui o histórico de resultados, histórico de indicadores, histórico bem completo, puxando desde 2011. Então você consegue ver a evolução de cada um desses indicadores ano a ano, como que foi o operacional. Aqui no histórico de resultados você consegue ver não só como forma de tabela, mas como forma de gráficos também. Então você consegue ver o patrimônio, a receita, despesas, o lucro. Aqui você consegue ver todos os dividendos distribuídos. Então se você quiser fazer um estudo mais aprofundado, você consegue puxar esses dados e mandar para uma planilha Excel. As cotações ajustadas, as cotações dolarizadas. O que eu acho mais legal desse site, que é o PL diário. É claro que a gente nunca vai fazer um investimento baseado em um único indicador, que nesse caso é o PL. O PL que a ação está sendo negociada hoje está acima ou abaixo do histórico da própria empresa. Eu vou clicar aqui em 10 anos para a gente ter uma noção. Então é possível ver que hoje o Itaú está sendo negociado a um PL de 15 vezes. O que historicamente é um PL alto para o Itaú. E um ponto que você tem que ter atenção, que o PL vê o preço que a ação está sendo negociada hoje em relação ao seu lucro por ação dos últimos 12 meses. Ou seja, se teve algum recorrente, como a gente teve esse ano que foi a pandemia,
que o lucro caiu, mas a cotação já vem se recuperando, o PL aumenta mesmo. O que a gente tem que estudar é como que estão as perspectivas da empresa para o futuro. Esse site é espetacular para quem acha muito confuso olhar apenas as tabelas com os números. A parte gráfica desse site é ótima. Aqui vai ter um dashboard inicial, na qual você pode procurar a empresa que você está querendo avaliar. Então você pode pesquisar por ela aqui nessa aba. Você clicando aqui nessa engrenagem, você consegue colocar os filtros que você tem interesse. Então eu quero uma empresa que o crescimento dela seja, que ele considera como foguetinho, operação, que tenha o operacional positivo, lucro líquido, que tenha um ótimo lucro líquido, dívida, que tenha uma dívida ótima. Aí eu recuo aqui, ok. Aí ele pesquisou quais são as ações que estão atendendo esses critérios que eu pesquisei aqui. Vamos abrir aqui o Itaú, que era a empresa que eu estava pesquisando antes, só para a gente ter a mesma base de comparação. Como eu falei, o site é ótimo para quem gosta de visualizar os indicadores fundamentalistas das ações através de gráficos. Olhando à primeira vista, eles parecem um pouco confusos. Então começa pelos gráficos simplificados, depois você tenta entender eles juntos. Então eu cliquei aqui em análise simplificada. Então aqui ele tem todo o histórico do PL, histórico do ROI, a comparação do lucro líquido com os dividendos. Por que que é importante você comparar o lucro líquido com os dividendos? Que os dividendos distribuídos pelas ações obrigatoriamente vêm do lucro. Você tem que ficar de olho se ao longo do tempo a empresa vem distribuindo mais do que o seu lucro líquido. Se isso acontece, é porque a empresa está distribuindo o seu caixa, o que não é saudável para o longo prazo. Portanto, se você está buscando por empresas de dividendos, fique atento se a empresa está sempre distribuindo um dividendo menor do que o lucro líquido dela. Aqui as margens, indo em análise avançada. Dentro do gráfico de análise avançada, você consegue ocultar algum indicador. Então, por exemplo, eu quero ocultar o PL. Eu clico aqui em cima, ele abriu o gráfico completo. Aí eu clico sobre o PL. Aí eu quero ver só o lucro por ação. Aí eu clico nesse outro também e vejo só o indicador do lucro por ação. Aqui você consegue ver o gráfico do preço, consegue ver a cotação do último ano, dos últimos 5 anos, o gráfico completo dele. Aqui na parte de indicadores quantitativos, tem todos os indicadores fundamentalistas que você pode analisar. Se você não souber o que significa cada um, só você deixar o mouse parado em cima, que o próprio site te mostra o que significa. Você clicando sobre o símbolo desse gráfico, ele vai te mostrar graficamente esses indicadores. Olhando então o Dividend Yield do Banco Itaú, clico sobre o gráfico, ele mostra aqui. Parte de indicadores informativos, tem a parte do balanço da empresa, patrimônio, receita, despesas operacionais. Também é possível visualizar na forma de gráfico. E por fim, o fluxo de caixa, que você também consegue visualizar na forma de gráfico. O próximo site que eu vou estar trazendo aqui é o site Análise de Ações, que também é focado exclusivamente para as ações brasileiras, que é um site muito bom para quem está querendo estudar uma empresa pela primeira vez. Mas por que esse site é tão bom assim para quem quer estudar a empresa pela primeira vez? Eu vou abrir aqui o Itaú Unibanco novamente. Ele fala um pouco sobre a empresa, mais algumas informações sobre governança. Aqui também traz os indicadores, mas o que eu acho grande diferencial desse site é essa parte de checklist fundamentalista, que é composto pela governança, lucratividade, crescimento, endividamento e dividendos. Então o site dá nota para esse checklist. Itaú Unibanco, por exemplo, ele não ganhou 5 estrelas. Por quê? Porque ele não está no novo mercado. Ou seja, as ações possuem um tag along de apenas 80%. O que isso significa? Nós que somos acionistas minoritários teremos direito a apenas 80% do valor pago ao controlador da empresa. Lucratividade ok, a empresa possui margem líquida e ROI acima de 10%. Crescimento ganhou X, por quê? Porque não possui crescimento e receitas crescentes nos últimos 5 anos. Possui baixo endividamento, então está ok, e os dividendos também está ok. Empresa boa pagador de dividendos.
Aqui eles trazem um vídeo na qual eles fizeram uma análise da empresa. Uma coisa que eu acho legal também, eles sempre trazem quais os pontos positivos e os pontos negativos da empresa. Isso vai te ajudar a saber quais os pontos positivos e negativos da empresa que você está querendo investir. Aqui o site nos traz um compilado de imagens tiradas do resultado trimestral das empresas. Os gráficos aqui, infelizmente, ficam um pouco pequenos. Se vocês tiverem interesse em ver esses gráficos mais a fundo, sugiro que vocês entrem no RI de cada uma das empresas. Então, por exemplo, você digita lá no Google Itaú RI. Aí lá você vai na parte de central de resultados e consegue ver esses gráficos melhor. Aqui um resumo do que eles acharam sobre a empresa, histórico, quanto a patrimônio, receita, lucro, margem, o ROI. Alguns gráficos comparando o crescimento da receita e do lucro, comparando o ROI com a margem líquida, como que foi os proventos, o histórico desses proventos via gráficos. E aqui embaixo algumas empresas relacionadas. Por fim, esse que eu acho que é o melhor site e o que eu mais utilizo, que é o Status Invest. É um site simplesmente completo, que você consegue desde pesquisar sobre as empresas, fazer um filtro totalmente personalizado com os indicadores que você está querendo comparar. Você consegue comparar rentabilidade, consegue comparar empresa. O site agora está com uma função de você cadastrar a sua carteira e tudo isso gratuito. É um site tão completo que merece um vídeo exclusivamente para ele. Mas eu vou passar só alguns pontos aqui para vocês verem. Vindo aqui para a parte de busca avançada, você também consegue personalizar os filtros. Mandando buscar aqui, você consegue ver, por exemplo, qual é a empresa com maior margem líquida, qual é a empresa com maior dividend yield, qual é a empresa com maior e o menor preço ou valor patrimonial. Só um cuidado quando estiver usando o site para não analisar isoladamente cada um desses indicadores. O indicador apenas indica. Você não deve fazer uma compra de uma ação única e exclusivamente baseada por esses indicadores. Até porque muitas vezes eles nos mostram o passado. Você está vendo o retrovisor. Como que foi a empresa nos últimos anos. Você tem que focar como que vai ser a empresa daqui para frente. Qual a perspectiva dela para o futuro. E muitos desses dados são distorcidos porque houve algum não recorrente. Uma dica para vocês, aqui na parte de liquidez média diária, pesquise por ações com liquidez média diária acima de 1 milhão. Fazendo isso, você já vai eliminar boa parte das empresas que não são líquidas e que muitas vezes tem algum problema judicial ou pior, algum rolo que faz ainda mais aumentar o risco no seu investimento. E a nova função do site que é a parte de carteira. Vou mostrar apenas o dashboard. Você consegue cadastrar e acompanhar toda a sua carteira. Então você consegue ter a rentabilidade, a composição, como que está o seu patrimônio, como que estão os proventos. Aqui eu estou apenas com a Taesa cadastrada. E aí, você já conhecia todos esses sites que eu mostrei para vocês? Quer que eu faça um vídeo exclusivo falando sobre Status Invest? Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Não se esqueça de deixar o seu like. Se não for inscrito, se inscreva no canal para continuar acompanhando os conteúdos.